Então, gente, essa daqui é a resolução da questão do exame de qualificação da UERJ para acesso de 2014. Essa é a questão número 26. Eu omiti o enunciado para a gente não gastar tanto tempo com isso, mas quem quiser pode procurar pelo site da UERJ e encontra o enunciado da questão número 26. Tá? Bom, deixa eu descrever pelo menos um pouquinho sobre o enunciado. O que ele pede para a gente, essencialmente, é para calcular a probabilidade da gente conseguir uma arrumação dos halteres do tipo que ele chama de halteres perfeitos. Qual a probabilidade de a gente arrumar esses halteres aleatoriamente e encontrar uma ordenação perfeita? O que ele chama de ordenação perfeita? São ordenações em que a gente consegue um par de halteres da mesma cor, um do lado do outro. Por exemplo, 2 azuis, 2 roxos, 2 pretos, 2 vermelhos e 2 cinzas. Esse daqui seria uma ordenação que a gente chama de perfeita. Ele não mencionou nenhum tipo de cor na prova, mas eu pus as cores azul, roxo, preto, vermelho e cinza, exatamente para a gente ficar com letras distintas, para a gente reduzir o problema a um problema de anagrama. Tá? Então, basicamente a gente vai representar os halteres azul, roxo, preto, vermelho e cinza pelas letras A, R, P, V e C. Tá? Então, essencialmente, para a gente poder ordenar esses halteres, basicamente a gente vai cair num problema de ordenação, um problema de anagramas. Tá? Por exemplo, uma ordenação perfeita seria cinza, cinza, azul, azul, roxo, roxo, preto, preto e vermelho, vermelho. Beleza? Isso daqui basicamente cai num problema de anagrama, onde a gente precisa ordenar as letras de uma palavra qualquer. Ok? Bom, aqui seria um tipo de anagrama perfeito. Um anagrama não perfeito, por exemplo, seria CA, CP, RR, PV, VA, onde aqui a gente vê nitidamente que a gente não tem exatamente pares da mesma cor, ok? Por exemplo, já no início a gente tem cinza, azul, beleza? Um halter cinza, azul são 2 halteres que não têm a mesma cor e por isso não compõem uma ordenação perfeita. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema é calcular o número total de ordenações possíveis, sejam elas perfeitas ou não. Tá? Isso, essencialmente, é o número de maneiras de ordenar essas letras aqui em fila. Tá? Isso é o nosso problema da ordem, cujo resultado é uma permutação. Então a gente vai ter a permutação de 10 letras, que é dada de 10 fatoriais maneiras. Ok? Bom, isso aqui tem um pequeno detalhe. A gente está ordenando 10 letras, no entanto, a gente tem algumas letras iguais, que seriam as letras C, que aparecem 2 vezes, a letra A, que aparece 2 vezes, a letra P, que aparece 2 vezes, a letra R, que aparece 2 vezes, e finalmente a letra V, que aparece 2 vezes. Portanto, a gente tem que fazer um desconto. Então, o número total de maneiras da gente ordenar os halteres é dado por 10 fatorial, que seria o número de maneiras que a gente tem de ordenar as 10 letras, e descontar, dividindo por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que implica simplesmente o desconto de todas aquelas letras iguais, daquelas 2 letras iguais que aparecem, 2 letras vermelhas, 2 letras pretas, 2 letras roxas, 2 letras azuis, e 2 letras cinzas. Tá? Então o número total de maneiras de a gente ordenar os halteres é dado por 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Agora que a gente já contou o número total de maneiras que a gente pode ordenar os halteres, agora a gente só vai contar as ordenações que a gente chama de perfeitas. Para isso a gente vai considerar a seguinte técnica. Vamos considerar que a gente, ao invés de ordenar o halter por halter, a gente altera os blocos da mesma cor. Então, ao todo, a gente tem 5 blocos da mesma cor. Para a gente ordenar os 5 blocos da mesma cor, basta tomar 5 decisões. Beleza? Seria o equivalente a ordenar 5 objetos. Lembrando sempre que quando a gente ordena, a gente escolhe a posição de um objeto, a gente está ordenando o par de objetos. Beleza? Ou seja, quando eu escolho a posição do primeiro par, eu já ocupei os 2 halteres da mesma cor. Tá? Então o número de maneiras da gente ordenar esses 5 pares é dado por 5 fatorial. Então existem 5 fatorial maneiras da gente ordenar os pares de halteres. Ao todo, então, a gente tem 5 fatorial ordenações perfeitas.
Tá? 5 fatorial é igual a 120. Então a gente tem 120 ordenações perfeitas num total de 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial de ordenações possíveis. A probabilidade então da gente obter uma ordenação perfeita é dada por 5 fatorial, que é igual a 120, dividido por 113.400, que é o número de maneiras possíveis que a gente tem de ordenar todos os nossos halteres. Se a gente simplificar essa fração, a gente vai obter 1 dividido por 945, que é igual à letra B, que corresponde à letra B.